Bom dia a todos os presentes. Vou-vos pedir mais 2-3 minutos para aquele processo habitual de as pessoas irem chegando e depois damos então início à apresentação. Sintam-se à vontade, caso alguma coisa não esteja a correr bem, de deixar notas e também perguntas, se durante a apresentação sentirem que faz sentido, podem colocá-las também na zona de perguntas e nós vamos respondendo à medida que conseguirmos, ou então também temos um tempo no final para perguntas e respostas e poderemos dar a resposta nesse momento. Bom dia, estou a ver que estamos a entrar mais pessoas, sejam bem-vindos. Aguardamos aqui mais uns instantes para todos possam entrar. Bom, vamos começar, acho que já demos aqui uma margem. Primeiro que tudo, agradecer a todos os que se inscreveram e que estão presentes. Obrigado pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade. Também partilhar convosco que a sessão vai ter cerca de 35 minutos, depois dependendo do Q&A, ou seja, vai ser menos do que a hora prevista. Também temos aqui uma forma rápida de vos apresentar e partilhar o que é que o BIA Reporting é, como é que funciona e o que é que ele pretende resolver. E como disse há pouco, ainda estavam algumas pessoas, não estavam tantas como agora, sintam-se à vontade para deixar questões, feedback ao longo da apresentação, nas opções ou de perguntas. Não sei se o chat tem acesso, mas de perguntas pelo menos têm, estejam à vontade de deixar lá as perguntas. Também estamos a filmar, vai ser gravado, não é filmar, desculpa, está a ser gravado o vídeo. E depois também quem tiver interesse, nós também o podemos partilhar convosco, basta nos pedirem também para ter acesso ao mesmo. Bom, primeiro de tudo, BIA Reporting. BIA Reporting é um produto que nós na PI temos vindo a desenvolver ao longo deste ano, e ele tem sido um foco muito grande por várias razões. Primeiro de tudo pela nossa experiência na parte de BI, bem como a detecção de várias necessidades nesse aspecto que temos tido com os nossos clientes e também com a detecção no mercado de este tipo de necessidades. Necessidades estas que são muito focadas nestes 3 pilares, e depois destes 3 pilares vão um conjunto de outras necessidades que vão surgindo. Mas a primeira de todas tem a ver com o surgimento de cada vez mais o Self-BI, o Analytics BI, em que existe a necessidade de áreas de negócio, dos departamentos terem cada vez mais agilidade na produção, na elaboração de reportes, através do acesso à informação que existe na organização,
O que muitas vezes acontece é passarmos a ter mais do que uma ferramenta para BI, mais do que uma fonte de dados, e os utilizadores que depois no fim do dia podem consumir essa informação perdem-se na forma de chegar à mesma, ou seja, porque podem ter várias fontes, não saber quais são as fontes mais fidedignas, mais atualizadas, e uma das necessidades que nós queremos resolver é ter um hub central onde podemos ter mais do que uma fonte de BI agrupada numa única plataforma, e eu como utilizador é-me indiferente se é Qlik, se é Power BI, se é Reporting Service, se é Tableau, apenas saber que se acedendo àquele hub tenho acesso aos reportes que existem na organização, aos quais eu tenho acesso, obviamente. Um segundo ponto, e este obviamente focado na gestão e controle de custos, tem a ver com as licenças que nós necessitamos para a nossa organização versus os utilizadores que realmente estão a utilizar e também aqueles que poderiam estar a usar, mas não têm licenciamento. Nós, com o Reporting Hub, também estamos a tentar resolver isso, ou seja, dando um acesso e colmatando a necessidade de haver um licenciamento tão grande para todos os utilizadores, reduzindo também assim os custos e aumentando, digamos, o proveito dos BIs que nós estamos a produzir. Para além disso, permitimos também, com isto, pensar em soluções de dar BIs a utilizadores externos, ou seja, conseguir dar a parceiros, a fornecedores, a clientes até no extremo, sem ter que haver a necessidade dos mesmos acederem aos nossos workspaces, aos nossos tenants, seja de 365, seja de Qlik. E depois é toda a capacidade de pesquisa, de segmentação, de tagging, de procura desses reportes que, ao partir do momento em que estão centralizados, torna-se mais fácil de procurar em múltiplas plataformas, bem como, e isto serve tanto para múltiplas plataformas como para uma só, acelerar e procurar rapidamente a informação que eu preciso para consultar e para fazer o meu trabalho. Ou seja, a partir do momento em que temos uma pesquisa bastante inteligente, bastante simples, estamos a acelerar esse processo. Com isto, o que é que, resumidamente, é o BI Reporting? É um agregador de BIs, uma forma fácil de acelerar o acesso a esses BIs e de os consumir, ou seja, pesquisar, aceder, detectar a informação que eu preciso e fazer o meu trabalho. No fim do dia, acelerar o meu trabalho, acelerar a forma como eu consigo extrair informação para o meu dia-a-dia, para as decisões que eu tenho que tomar. Com isto, o que é que nós queremos simplificar e depois, como eu disse no início, tudo aquilo que depois vem à volta em termos de funcionalidades. A partir do momento em que centralizamos os nossos reportes, passamos a simplificar o acesso aos mesmos, permitimos uma rápida adoção da solução e depois temos toda a outra parte que vem em anexo, digamos, a este processo, que é a parte da colaboração, de eu poder agir perante um reporte e conseguir falar com os meus colegas, poder fazer questões, poder fazer comentários aos mesmos, e depois toda a parte de governance, que é relevante para quem gera reportes, para o IT e até para quem faz a gestão global destas soluções, que é toda a parte de auditing, de usage, de lineage, garantir que não existem múltiplas sources a serem usadas, conseguimos ter uma boa gestão das sources que estão a ser usadas, ou seja, isto simplificar todo o processo de consumo e de gestão desta informação. O acesso simplificado, e nós a seguir vamos ter uma demo que o David nos vai fazer, tem a ver com, acima de tudo, estes 4 pontos, que é o acesso rápido, a pesquisa visual e simples, uma navegação intuitiva, dar a capacidade a quem gere e quem carrega os BIs de ter a estrutura que faz sentido para aquela organização ou até para aquele departamento. Podemos ter, por exemplo, uma navegação em pastas que é departamental, mas podemos também ter por negócio e é transversal ou por verticais, ou seja, a estrutura como os BIs são guardados passa a estar na forma mais intuitiva para o utilizador e não com base naquilo que as soluções ou as plataformas nos permitem. Depois, toda a parte de gestão de sources, e aqui sources estamos a falar das ferramentas das plataformas de BI,
Neste momento estamos a falar de Power BI, Click, Reporting Services, e vamos acrescentando cada vez mais soluções destas para com isto também dar mais capacidade às organizações de poderem apresentar os seus reportes independentemente das plataformas que usam dentro de casa. E toda esta gestão é uma gestão centralizada e com segurança, ou seja, nós, para além da segurança que podemos ter nas plataformas de BI, nós também no BI Reporting temos toda a componente de segurança através de roles, através de utilizadores que podem aceder e com que roles é que podem aceder e consumir essa informação. Depois, no fim, tem toda a parte que eu estava a falar há pouco de governance, que é eu saber que data sources vão ser usados, por tipo de source type, quantos reportes é que estão a ser usados, digamos, apresentados por cada source type, ter um lineage do caminho, ou seja, do fluxo desde o data source até ao source type e passando para os reportes e perceber, digamos, de forma visual toda esta navegação e perceber o que é que está a acontecer em termos de utilização de reportes dentro do BI Reporting, e depois toda a parte de usage, que no fim do dia permite-nos perceber quais são os reportes que estão a ser mais utilizados, que utilizadores é que estão a tirar proveito destes reportes e, acima de tudo, se os utilizadores que estão, por exemplo, com um licenciamento, estão a tirar proveito do licenciamento ou não, ou se pode haver um modelo diferente deles consumirem os reportes. Ou seja, aqui na prática é um governance e uma capacidade de agir perante os dados dos utilizadores que estão a navegar no BI Reporting e nos reportes que, por sua vez, estão lá disponibilizados. Passando agora para a demo, que é, de facto, a componente mais interessante. Eu vou passar aqui a palavra ao David, fazer stop sharing. David, quando estiveres pronto, força. Desculpa. Já estão a ver? Sim, David, já estamos. Ok. Olá, bom dia. Tal como o Raul disse, vou fazer uma demonstração daquilo que o Raul acabou de falar sobre o BI Reporting. O que estamos aqui a ver é um ambiente que foi totalmente parametrizado para ambientes demo da BI for All. Alguns relatórios passam aqui a ver, já viram em alguns casos implementados em casos práticos da BI. O que temos aqui é o Hub, é a parte central onde todos os relatórios estão colocados. Também temos uma organização por pastas, permite-nos navegar entre as pastas e permite-nos ter assim a informação muito mais organizada e muito mais centralizada por tipo de área, por tipo de departamento, o que torna muito mais fácil de aceder ao que queremos. É aqui no Hub que nós temos esta mesma navegação, conseguimos navegar entre as pastas, conseguimos pesquisar dentro das pastas, por pastas, conseguimos fazer esse tipo de pesquisa e também temos uma visualização por grelha. O que é que acontece? Quando eu seleciono a grelha, tenho uma lista de pastas e de reportes, ou então tenho uma lista, ou então tenho uma visualização por tiles, por assim dizer. Esta visualização assim por lista é muito importante em casos em mobile em que é muito mais fácil aceder do que por grelha. Para além disso, também nos permite navegar entre tabs, permite-nos criar quantas tabs nós quisermos e isso permite-nos abrir vários relatórios ao mesmo tempo. Eu vou abrir um aqui e consigo abrir outro relatório ao mesmo tempo e assim é muito fácil de conseguirmos visualizar a informação de uma tab para a outra, o que nos permite analisar a informação de uma forma muito rápida e simples. Atualmente, o Raul referiu que nós já trabalhávamos com algumas sources. As sources que nós trabalhamos atualmente é o Power BI, o Reporting Service e o Click. E como é que essa configuração é feita? Nós podemos ver aqui que nesta pasta em específico temos este tipo de 3 relatórios. Eu esqueci-me de referir, para além de podermos ver os mesmos relatórios do mesmo tipo, também podemos ver relatórios de diferentes sources ao mesmo tempo também. Neste caso tenho aqui um relatório de ClickView e tenho aqui um relatório de Power BI, ok? E afinal, como é que, ou quão fácil é que é
parametrizar estas sources e se eu quiser alimentar o meu sistema com mais uma source de Power BI, como é que eu posso fazer? Nós temos aqui acesso aqui à parte das sources. Aqui eu consigo visualizar todas as sources que eu tenho no meu sistema. Tenho uma de Power BI, tenho uma de Qlik e tenho uma de Reporting Service. Mas agora poderíamos criar querer ligar uma nova ligação ao Power BI. Eu clicaria aqui na nova source, poderia escolher qual é que era o nome da source, neste caso vou escrever o nome da source e aqui escolheria qual é que é o tipo de source que queremos. Se queremos de Power BI, se queremos de Reporting Service e este ClickSense. Se repararam, ao alterarmos aqui o tipo de source, os campos que são dados ao utilizador para preencher, eles variam consoante o tipo de source, por assim dizer. Neste caso, como queremos criar uma source do tipo Power BI, temos aqui as características que são necessárias para fazer uma ligação segura ao Power BI e aqui, só buscar aqui, e aqui alteramos aqui, temos aqui a nossa client secret que é nos dada para fazer essa ligação e aqui é questionado o tipo de autenticação. Isto é algo que é muito característico do Power BI. Isto permite-nos definir qual é que é o tipo de ligação que queremos ao Power BI, se queremos por Master User ou se queremos por Sign-in User. Isto difere depois muito no modelo de licenciamento em que o cliente está. Neste caso eu vou fazer uma ligação direta com o meu utilizador que tenho logado ao Office 365, vou fazer uma ligação direta ao Power BI. E pronto, é muito fácil de criar uma nova source. Aqui está a nova source criada. E agora, vamos à parte em que queremos alimentar o nosso web com ligação mesmo a esta source. Aqui, como podem ver, temos aqui um botão de mais. Este botão, claro, como eu sou administrador desta plataforma, tenho acesso a esta permissão, por assim dizer. Em todo o caso, um user normal nunca terá acesso a isto. Isto dá acesso aos administradores de poderem criar e implementar conteúdo no web. Aqui permite-nos criar dois diferentes tipos de items. Uma folder ou um report. Eu vou criar uma folder e aqui vou dar acesso às roles específicas. Neste caso só temos uma role de user, por assim dizer, mas isto é totalmente parametrizável e permite-nos acrescentar quantas roles nós quisermos. Se quisermos criar uma role de financeiro, se quisermos criar uma role de contabilidade, por aí. Aqui damos um nome a uma role, ou uma folder, desculpem, e aqui vou dizer que a folder chama-se webinar. Automaticamente esta folder fica na raiz do web e aqui quando entro dentro da folder posso ainda criar mais conteúdo dentro dessa folder. Eu aqui quero criar um novo relatório, digo mais uma vez que o user é que tem acesso. Aqui posso definir qual é que é o nome do relatório, mas aqui posso dizer que queremos através da source do webinar e percebemos que isto é um Power BI e então o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma forte ligação à API do Power BI. Isto também é possível com as outras fontes. Neste caso aqui para demonstração estamos aqui realmente a mostrar o qual nós conseguimos fazer uma integração muito mais direta ao Power BI sem termos que andar a ir buscar pequenos aspectos do report que às vezes nos podemos enganar. Por exemplo, temos que ir buscar para o Power BI, temos que ir buscar o Report ID, em que é um ID um bocado complexo. Então aqui nós fizemos uma ligação realmente direta ao Power BI, onde ele nos retorna todos os relatórios que o meu user em específico tem acesso. E aqui, basicamente, eu acrescento um relatório, ou posso acrescentar N relatórios, por assim dizer, vou acrescentar 2 relatórios, e eles ficam automaticamente disponíveis nesta pasta. O que é que nos permite fazer? Eu vou abrir o relatório para ver que o relatório foi renderizado e ele está aqui renderizado. Depois, em cada um destes relatórios, é-nos permitido 3 tipos de ações: o Move, o Delete e o Edit. O Move permite-nos definir para onde é que queremos mover este relatório. Se acharmos que este relatório não está no sítio certo, podemos movê-lo, e neste caso vou mover, por exemplo, para dentro desta pasta. Automaticamente,
movido para esta pasta, por assim dizer, e o relatório, como podem ver, fica aqui disponível. Ao editarmos o relatório, conseguimos ver aqui as tais características deste relatório, as tais configurações deste relatório. Podemos alterar a source. Se acharmos que ele está noutra source, também podemos trocar aqui a source diretamente, ou então até podemos trocar o nome para ser um nome muito mais perceptível ao utilizador quando entra. Eu posso trocar aqui para Knowledge Hub. E automaticamente o nome é trocado e fica tal e qual. Outra ferramenta e funcionalidade interessante que nós temos no BI Reporting é a funcionalidade de favoritos, ou seja, nós podemos definir os nossos relatórios mais favoritos e isto permite-nos logo ter um acesso muito mais rápido e muito mais simplificado aos relatórios que nós mais utilizamos. Por exemplo, eu vou colocar aqui este relatório como favorito e automaticamente, quando eu entrasse na minha plataforma, se fosse à parte dos favoritos, tinha logo aqui os relatórios que eu mais uso e que mais me dão um jeito de ter aqui numa área centralizada. Esta área, como podem ver aqui, é totalmente parametrizável para cada um dos utilizadores. Cada utilizador tem a sua área de favoritos e no futuro até irá ter a sua área onde pode colocar também as pastas e colocar a organização dos reportes por pasta. Passando mais à frente, o Raul, quando falou em colaboração, nós queremos e desejamos que este relatório, para além de fazer a renderização de relatórios, que também seja uma fonte importante de colaboração. Que as pessoas possam colaborar entre si quando estão a partilhar conteúdo e a partilhar informação e que possam questionar certos tipos de métricas e certos tipos de KPIs dentro do relatório. Então foi por isso que nós criamos aqui a parte de comentários, que nos permite ter aqui uma área reservada de comentários onde podemos ir comentando os relatórios. Para além desses comentários, ou de um comentário simples que podemos fazer, temos duas grandes features que implementamos aqui. Permite-nos tagar uma pessoa que tenha acesso a este relatório. Eu, neste caso, podia colocar aqui o Raul e podia, Raul, podes verificar estes dados referentes ao Luís. O que é que acontece neste caso? Eu, neste caso, estou a fazer um comentário, mas eu quero especificamente controlar aqui um valor que existe aqui neste relatório. Então, eu vou aqui ao meu relatório e quando clico aqui sobre os valores do Luís Rato, como podem ver, o report autodimensionou-se ou autofiltrou-se automaticamente e quando eu faço o relatório, quando eu faço o comentário é feito especificamente para este bookmark, por assim dizer, como foi feito. Eu posso voltar atrás, eu vou voltar ao meu relatório. Como podem ver, os dados não aparecem filtrados como estavam anteriormente, o relatório aparece de raiz sem filtros, mas quando eu volto aqui aos comentários, tenho aqui uma área de bookmarks e quando clico sobre os bookmarks, como podem ver, eu posso ver quando aquele comentário foi feito e com o bookmark que o utilizador selecionou, o que é que realmente estava a acontecer naquele caso. O que é que nos permite também fazer aqui nos comentários? Permite-nos também meter likes, permite esse tipo de colaboração que nos permita também quais é que foram os comentários com mais gostos, quais é que foram com menos gostos e por aí. Para além disso, também nos permite depois ter aqui uma interação e uma partilha de comentários entre os utilizadores. Isto é a parte da colaboração. Depois, criamos também, e nós achamos também que é uma verdadeira mais-valia, ou sabemos como é que a informação é gerida aqui dentro do BI Reporting e também como é que poderemos usar essa informação para também percebermos como é que a plataforma está a funcionar, quais é que são os relatórios que realmente são mais utilizados e através desta plataforma também estamos a gerar os nossos próprios dados que depois podem ser utilizados para outro tipo de análise. Aqui no Source Auditing, como o Raul falou, aqui que nós vemos realmente quais é que são as sources que nós temos no nosso sistema e quantos relatórios e quantos utilizadores é que estão a ter realmente acesso a ele. Como podem ver aqui neste que eu criei no webinar,
estão realmente 2 relatórios que eu criei anteriormente e 9 users têm acesso a esse relatório. De seguida, temos o Reporting Lineage. O Reporting Lineage mostra-nos de uma forma mais ou menos direta como é que os relatórios estão construídos na nossa plataforma, dá-nos uma noção de governance e como é que a informação flui aqui dentro por pastas e por sources. Além deste tipo de visualização em lista, ainda temos em fase de preview, mas estamos prestes a terminar, que é a visualização em forma de flowchart, por assim dizer, em que conseguimos ver cada uma das sources, quais é que são as sources que estão ligadas a este tipo de fornecedor e quais é que são os relatórios que estão por cada uma das sources. Por último, na parte do usage, temos realmente acesso a perceber quem é que está a usar os relatórios, a que horas é que estão, quais é que são os relatórios que estão a ser mais utilizados e realmente perceber quais é que são os relatórios que nos fazem sentido manter aqui ou até otimizar esses relatórios para futura análise. E isto é uma das verdadeiras principais características deste portal, é nós podermos também, através deste portal, gerar a nossa informação. Por último, só para vos mostrar também a nossa área de users, que nós, para o user da nossa organização, nós colocamos aqui quem é que são realmente todos os users que têm acesso à nossa organização e depois aqui é aqui que nos dá a possibilidade de criar novas roles. Aqui temos as roles que estão aqui e permite-nos também definir quais é que são os acessos e a que tipo de funcionalidades é que cada uma das roles tem acesso. Esta área também é totalmente configurável, como eu disse anteriormente, poderíamos criar novas roles quantas nós quiséssemos. Raul, eu não sei se queres mais alguma coisa. Obrigado. Acho que apresentámos os pontos todos chaves da solução. Obrigado, David. E continuando agora aqui do meu lado, também já estamos. Em termos de adoção, obrigado, David, pela apresentação. Em termos de adoção, deixa-me ver se eu consigo pôr câmera, que há pouco estava com câmera e agora não estou. Só um segundo. Ok, agora sim. Pronto, em termos de adoção, partilhando convosco também a nossa visão, é um processo muito simples. Nós temos todo o processo automatizado de criação de ambientes, de atualização de ambientes, por isso nós no espaço de uma hora conseguimos criar um ambiente e disponibilizá-lo para uma empresa. Cada ambiente é autónomo, ou seja, não são ambientes multi-tenant, por isso não existe risco de informação cruzada, ou seja, temos a segurança toda garantida, a privacidade garantida. Os reportes, estando nas ferramentas de reporting de cada empresa, nós não temos nenhuma informação que aguardemos do nosso lado, ou seja, guardamos toda a parte de configuração, gestão, usage, lineage, mas não guardamos os dados em si, por isso temos essa segurança também dos dados apresentados na parte de BI estarem seguros nas plataformas de origem. E a adoção é um processo muito linear, porque a partir do momento em que o ambiente está disponível e pronto para usar por um administrador do lado da empresa, um administrador do BI Reporting, é um processo de começar a configurar a plataforma e a utilizá-la. Ou seja, não temos nenhum processo complexo, nem tecnológico, nem de configuração. Quem tiver interesse, nós também temos um processo de trial, ou seja, temos uma trial que partilhamos com o cliente para ele usar, experimentar, dar-nos feedback e também conseguirmos ter a otimização de como é que se pode tirar o melhor proveito da plataforma. E depois entramos no modelo de subscrição da plataforma normal. Não temos limite de utilizadores, não temos limite de reportes, temos apenas o tenant e depois as sources que quisermos utilizar. De resto, a solução, e passando aqui para a parte de roadmap, e também temos aqui uma visão resumida daquilo que temos estado a falar. O primeiro lançamento foi em setembro, o segundo tivemos agora em novembro.
é onde fomos, estas features que o David mostrou, são as features que nós neste momento já temos em versão final. O Lineage, estamos a fazer testes finais de navegação, de UI, mas todo o processo está implementado e pronto a usar. E temos agora previsto para a parte de Q1 do próximo ano, continuar a melhorar o search, ter um search ainda mais rico, dando a capacidade de também termos atributos que classificam um report e com isso também ter capacidade de pesquisar melhor sobre o report. E eu, quando eu digo aqui atributos, por exemplo, se o report foi validado com qualidade, quem é o owner, qual é que é a origem, ter tags de classificação, que com isso permita também acelerar a procura e o consumo desses reportes. Uma segunda parte tem a ver com a geração de PDFs. Isto porquê? Porque, por exemplo, pode haver utilizadores que não se quer dar acesso ao report do ponto de vista de riqueza do report, mas dar um PDF gerado a consumir mensalmente. Temos a capacidade de também gerar esses PDFs dos reportes e partilhá-los no BIA Reporting, ou seja, eu posso ter acesso a alguns reportes através de Power BI, mas a outros só tenho acesso a partir de PDF, ou seja, dar essas dinâmicas à solução. Quem diz report em PDF, diz também, por exemplo, documentos. Eu, dentro de um report, na área de comentários, para além dos comentários, ter, por exemplo, documentos associados a um report que me deem uma informação adicional, seja informação da qualidade, seja informação de como utilizar o próprio report e com isso ter um documento que me ajuda a consumir essa informação. Depois, a parte de parâmetros, nós já permitimos parâmetros na configuração de um report, enviar parâmetros para dentro do report, para com isso filtrar. Vamos acrescentar a parte de ter parâmetros dinâmicos e pré-definidos, ou seja, que tenham a ver com datas, usernames, atributos que venham do utilizador, através da sua autenticação 365, podemos utilizar atributos e enviar para dentro do report. Obviamente que isto depois já vai depender do que é que os reportes estão a usar, porque se tivermos um atributo que o report não usa, é irrelevante. A parte da customização, nós já permitimos a customização gráfica, digamos, logos, cores, fontes do BIA Reporting. Queremos dar aqui um passo ainda mais além, que é também dar essa capacidade através de configuração na própria plataforma. Neste momento é uma configuração que nós fazemos em conjunto com o cliente, dar o passo do próprio cliente poder ser autónomo a fazer isso. Depois, o Custom Hub por User, foi o que o David há pouco referiu nos favoritos, é estender os favoritos para eu próprio ter a minha navegação por pastas com os reportes que já existem e eu faço a minha estrutura individual sem ter impacto na estrutura que está definida em termos de governance. E depois acrescentar algumas funcionalidades como a parte de feedback de reporting, para nós também recebemos feedback de forma muito rápida no contexto de uma utilização da plataforma, na utilização de uma feature específica, nós também termos esse feedback e também melhorarmos a solução com base nesse feedback. Partilhar convosco que nós temos este ritmo de lançar funcionalidades a cada 2 meses e também queremos muito contar com o vosso feedback como utilizadores, como clientes, para também incorporar melhorias que vão ao encontro das vossas necessidades. Porque no fim do dia a solução é para resolver necessidades de quem utiliza reportes, por isso todo o feedback é muito bem-vindo. Passando agora para a parte do Q&A, eu vou mudar aqui de ecrã. Temos aqui algumas perguntas. Uma pergunta que diz que tem a ver qual é que é o custo da ferramenta e qual é o modelo de subscrição, ou seja, o modelo de subscrição é o modelo de subscrição, nós por norma temos anual, mas pode ser também semestral. O valor são de 500 € mês, sem limite de utilizadores, sem preocupações com alojamento, hosting, segurança, updates, todo esse processo está incluído como no modelo de subscrição tradicional é. E depois temos a questão das fontes que queremos utilizar, se queremos usar Power BI, se queremos usar Click, se queremos usar Reporting Services ou outras, e no caso de outras termos o processo de, em conjunto, encontrar a integração dessas soluções. Aqui uma outra pergunta, para uma empresa que utiliza apenas, por exemplo, Power BI, qual é a real vantagem de aderir à plataforma, para além da componente de colaboração? Pronto, aqui temos algumas questões, que é, a primeira, depende de como é que a organização hoje em dia está a usar Power BI, se a empresa está a usar licenciamento para todos os utilizadores ou só para parte deles,
E nós desta forma podemos otimizar, digamos, o próprio modelo de licenciamento e o próprio retirar o ROI desse processo, a parte de colaboração e depois toda a componente que nós vamos ter, que temos em cima de usage, que temos em cima do que é que está a ser usado de facto ou não, e o incremento que vamos ter agora no próximo mês de a parte de permitir fecheiros associados, a parte de permitir ter fecheiros que podem abrir ao lado de um report, ou seja, eu estou a ver um report e estou a ver o fecheiro ao mesmo tempo, e a parte da automação de reportes e com isso permitir utilizadores que não precisem de estar, por exemplo, frontline workers, que não precisem ter acesso a um BI, mas possam ter se calhar acesso a reportes que lhes sejam úteis no dia a dia. Ou seja, no fim do dia é dar capacidade para além daquela que o próprio Power BI, o portal Power BI tem. Depois uma outra que temos também tido algum feedback há organizações que não querem dar acesso ao powerbi.com. Isto também é uma forma de resolver essa necessidade. Penso que não tem... Pronto, há aqui uma pergunta que é se nós vamos partilhar o recording desta apresentação. Sim, nós vamos partilhar o recording. E assim que terminar no processo de agradecimento, partilhar o recording para também o poderem ver. Em relação ao período de trial, o período de trial que temos é de 30 dias. Obviamente que é caso a caso, porque tivemos um caso em que o período de trial, por uma questão de ou precisarmos de mais utilizadores para fazer a trial, precisamos de mais 10, 15 dias, é um ajuste que fazemos caso a caso, mas temos um trial de 30 dias para também ser possível experimentarem durante o dia-a-dia do vosso trabalho e perceber os benefícios da plataforma. E neste momento acho que temos todas as perguntas esclarecidas, agradeço a cada um dos que fez as perguntas, obrigado pelas mesmas. Se tiverem mais alguma questão, feedback é bem-vindo. Também deixar aqui os nossos contactos, estejam à vontade para falar diretamente connosco, esclarecer dúvidas, dar feedback, falarmos sobre trial, falarmos sobre demos específicas para as vossas equipas. Sintam-se à vontade para interagir connosco. E não havendo mais perguntas, resta-me agradecer a todos o tempo, a disponibilidade e desejar-vos um bom dia e um Feliz Natal, que já está para breve também. Obrigado, David. Obrigado. E um bom dia a todos, então. Obrigado. Obrigado.